aí, vamos a um grande império da região do Oriente, da Antiguidade Oriental, mais propriamente ali na África, né? No norte da África. Lembra que eu falei para vocês que as organizações, os povos se organizavam na beirada dos grandes rios? Agora nós vamos ver um império que se forma na margem do Nilo. Se você estudou um pouquinho, já sabe de quem eu estou falando. Eles mesmos, os egípcios. Então vamos falar do Egito. Aqui o Egito se forma nas margens do rio Nilo. Você não sabe por que se forma nas margens do rio? Volta um pouquinho. Tem aula aí no card para você. Começa do começo, é rapidinho, tem uns povinhos curtinhos aí, tá? Vamos lá. O rio Nilo, um rio que nasce no interior do continente africano, na parte leste da África, seu curso é o maior do mundo. Olha que interessante as obras que eu já falei para vocês quando a gente estudou pré-história, né? Ali no Neolítico, olha só. Sociedades hidráulicas, eles precisam tirar a água do Nilo para ampliar a área cultivável, normal, certo? E nós vamos estudar aqui o Egito, dividindo ele em dois períodos principais. Período pré-dinástico e período dinástico, certo? Dinastia, o que é? Quando um pai deixa um reino para o filho e assim sucessivamente, certo? Então, antes disso acontecer, nós vamos estudar um período antes dessas sucessões de pai para filho, pai para filho, pai para filho, seja como for, né? E depois vamos estudar esse período propriamente dito. Bom, o primeiro período, período pré-dinástico, nós vamos chamá-lo também de período nomástico. Por que nomástico? Porque os nomos vão se formando à beira do rio Nilo. Os nomos eram pequenas parcelas do território egípcio administradas por um nomarca. Na beirada do rio, a imagem não está muito favorável, reconheço isso, mas estão surgindo ali, tá vendo esses nomes? Então, na beirada dos rios vão surgindo essas comunidades, elas que nós vimos lá no Neolítico. Lembra? Se não viu, volta lá, né? Então, se organizam aqui, vão surgindo e essas comunidades vão ser chamadas de nomos, tem um nomarca, que é um sujeito que comanda isso aí. Veja, já falamos isso em outros momentos. Sociedades independentes têm sociedades independentes têm menos força, certo? Menos capacidade, ok? Então elas são isoladas quase como cidades-estado. Vamos lá. Alto Egito e Baixo Egito. Depois dos nomos, vejam só, os nomos começam a perceber isso que eu já falei para vocês. Sozinhos eu não consegui fazer muita coisa. Então, ele olha para o nome do lado e fala assim: ô parceiro, que tal se a gente se juntar para fazer uma obra aqui para trazer água para nós? O outro nome fala: pô, também preciso, velho. Então vamos lá, tem uns caras aqui, tem uns caras aí, vamos se juntar e vamos melhorar essas obras aí. Pô, demorou. Então os nomos vão se juntando e o Egito vai se formando, mas ele se forma primeiro aqui em Alto Egito e Baixo Egito. Gente, presta bastante atenção nisso aqui, certo? Quando você pensa na cidade, não sei de onde você está vendo, eu sei por acaso caiu aqui nesse vídeo aqui, quando você fala em Baixada Santista, você lembra da cidade de Santos, que é uma cidade à beira-mar. Ponto. Entendeu isso? Baixada Santista, Santos, uma cidade à beira-mar. Onde está o mar Mediterrâneo no mapa? Em cima. É louco. Não tenta entender. Olha isso. Mar Mediterrâneo. Então, onde fica o Baixo Egito? No mapa, fica em cima. Certo? Exatamente isso. Quando falar em Baixo Egito, pensa naquilo que está perto do mar. Lembra da Baixada Santista. Certo? E o Alto Egito está no mapa abaixo, no meio do território. Né? O rio corre assim, certo? Na verdade, ele não corre assim porque a terra é redonda. Vocês estão entendendo? Ele corre do Alto Egito para o Baixo Egito. Certo? Então, Baixo Egito sempre onde está o mar, o Alto Egito é sempre o contrário. Certo? Por que eles se juntam? Para melhorar o cultivo. Os nomos se juntam para melhorar o cultivo. O que acontece então? Aí vem o período imperial. Começa aquele negócio ali de surgir os faraós, aquela coisa toda maluca que você sempre ouviu, né? E o primeiro a fazer isso é Menés. Primeiro faraó. Ele realizou conquistas militares e unificou o Alto Egito e o Baixo Egito. Ele foi lá e falou o seguinte, gente, ó, sabe? Aquela história que a gente já falou da Mesopotâmia. Vai surgindo um cara, eu tenho força aqui. Vamos pra cima,
juntou, falou, você não manda mais aqui, quem manda aqui sou eu, e organizou um império. Mais ou menos, né? Um período imperial, mas ainda é uma formação daquele Egito que depois nós vamos ver. Né? Olha que interessante, a coroa do Baixo Egito e a coroa do Alto Egito, a unificação do Alto e Baixo Egito, cria-se essa coroa toda estilizada aí. Né? O Menes Malandrex juntou as coroas aí, certo? A produção, lembra que eu falei que o modo de produção nesses lugares são de servidão coletiva, a terra são do Estado, você paga imposto para o Estado. Como se dividia as pirâmides na sociedade egípcia? Pirâmides da sociedade egípcia. Ligado, né? Então lá, faraó, depois nós temos ali sacerdotes, burocratas e militares, e embaixo camponeses e escravos. Tinha escravos, mas a mão de obra não era só feita por escravos. Guarde isso. Servidão coletiva. Próximo, características desse período imperial. Agora é a fase dinástica, olha aí. Lembra que eu falei que era pré-dinástica, depois dinástica? Agora nós vamos passar de pai para filho. Qual que é as características aqui? Economia agropastoril. Isso aí desde o Neolítico, certo? Plantando e cuidando e formando rebanhos. E depois disso, já começa também uma grande atividade comercial. Lembra que eu falei dos fenícios? Então, os egípcios também tinham sua atividade comercial. A atividade comercial ela vai surgindo com o desenvolvimento das sociedades. Servidão coletiva, já falei o sistema para vocês, expliquei anteriormente. Beleza. Dentro da fase imperial, nós vamos começar com o Antigo Império, certo? A fase dinástica, período imperial. Olha ali. O que acontece aqui? Gente, eu estou resumindo isso aqui para vocês entenderem quando aconteceu cada coisa, certo? Antigo Império, quais características? As grandes construções. As pirâmides, aquilo que você olha lá e fala que foi ET, que a History Channel fala que foi ET. Ralaram para fazer e vem a History falar que foi ET. Tá bom, velho. Então, nesse período aqui, certo? Surgem as grandes construções. Os faraós começam então a conquistar enormes poderes no campo religioso, militar e administrativo, no desenvolvimento. Eles estavam isolados, se juntam, o poder centraliza e começam então a surgir os faraós aí com grande força. Né? Médio Império. O Médio Império é caracterizado, direto ao assunto que eu estou indo aqui, certo? Pela invasão dos Ixos, um povo que vem do Oriente e invade eles e vai governar o Egito por 200 anos, certo? Então os Ixos tomam conta ali e ficam ali, certo? Então o Médio Império é todo praticamente voltado para o momento da invasão dos Ixos ali no Egito, certo? E depois o Novo Império, repetindo, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O que acontece aqui? A união da população contra a dominação exercida pelos Ixos em seus territórios. Com o apoio de Amoses I, as lutas deram fim à hegemonia dos Ixos. Amoses I se une e fala assim, gente, vamos derrubar os caras. É nosso, eu sou egípcio, esse Ixos aí, quem é esse cara aí? E mandaram os Ixos embora. Se juntaram foram atrás do Ramoses I e conquistaram de novo o poder sobre a região egípcia. Dentro do Novo Império é onde acontece a história do êxodo dos hebreus, que saem do Egito para a terra dos hebreus, Canaã, e você sabe a história. É aqui também que surge a ideia de Páscoa para os hebreus. Você não sabe, tem um vídeo aqui só sobre Páscoa que ficou fabuloso, hein? O melhor vídeo da história desse canal. Tá aí, se você não sabe a história da Páscoa, dá uma corridinha lá. E a religião, então, aqui nesse período imperial, mudou alguma coisa, professor? Dá uma mudadinha rápida e depois volta. Bom, é politeísta. E qual outra característica da reunião deles? Antroposomórfica. Sim, antropo é humano, zoo animal e morfo de forma. Então é um meio humano, meio animal. Forma meio humana, meio animal. Né? Tem a pirâmide, melhor, a esfinge de Gizé, tá ali, que é uma cabeça de um faraó, uma coisa humana, com uma forma de um gato. Né? Então é esse tipo de deuses que são representados pelos egípcios. É um nome complicado, mas não tem nada de novo aqui. Politeísta a gente já viu o que é, e antroposomórfico também a gente agora já sabe. A gente divide a palavra antro, humano, zoo, animal, zoológico, quando você vai, e mórfico, certo? É a forma. Vamos lá. Bom, em determinado momento,
no reinado de Akhenaton, que na verdade começou o seu nome chamando-se Amenófis, a religião egípcia, preste atenção nisso aqui, neste período ela passa a ser monoteísta por um breve tempo, certo? O que acontece aqui? Amenófis chega no poder, certo? E ele começa a perceber uma força muito grande, uma influência da classe sacerdotal. Agora, gente, como é que você acaba com o sacerdote, com um monte de deus no Egito? O que você vai fazer? O que ele fez? Ele pegou e falou assim, esses deuses aí não estão valendo mais. É tipo assim, é o que mando aqui, acabou, certo? Aí ele manda essa, termina com os outros deuses ali e fala assim, a partir de agora nós temos um único Deus, que é Atom, certo? Que é um Deus de luz, que tem a ver com o Deus Sol ali, com a luminosidade maior, tem essa representação do lado aí, tá vendo? Em cima aí. Veja só, certo? E aí, como ele, Amonófis, que era o nome dele, tinha a ver com o antigo Deus, que era Amon, ele mudou o nome dele também. Akhenaton, que é aquele que louva Atom, que é o novo Deus. Ele mudou toda a religião, concentrou o poder e mudou o próprio nome. Bom, depois vem o filho dele, né, ele é sucedido era um regente, mas depois o filho dele, que é muito famoso, que é o Tutankhamon, ele volta com o culto aos vários deuses. Percebam, em história, quando alguém diz assim, exclusivamente, sempre, em todo tempo, denota um erro. Por exemplo, se eu perguntar para você, a religião egípcia era politeísta? Sim, era politeísta. Agora, se eu fizer a pergunta de outra forma e dizer assim, será assim para você, em todo tempo, em todos os períodos, a religião egípcia foi sempre politeísta? Não, teve essa exceção. Exclusivamente, em todos os períodos? Não. Então perceba quando a história, as perguntinhas forem assim, fique atento e denota um errinho aí, certo? Aí já falei para vocês, reestabelece o culto, né? E esse novo império acaba com a invasão dos persas, certo? É um povo também que você já assistiu o filme dos 300, é um povo destrado na guerra e invade e vai fazer aí mais um segundo império da região, o segundo grande império, primeiro o egípcio, depois o império persa, certo? E aí, tá gostando? Vai lá, pô, se inscreve nesse canal e compartilha com os colegas, vamos estudar cada povo, cada característica, vai no Instagram também, vamos estudar junto. Abraço, até a próxima e tchau. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift.